Oi, aqui é a Lili. Esse é um vídeo sobre aquela listinha que todo leitor gosta de fazer, que é uma X quantidade de livros referente à quantidade de anos que a gente irá fazer em algum momento. Como os 30 tá muito perto, tipo daqui uns 6 meses eu faço 30 anos, eu resolvi botar 35 livros antes dos 35. Não é uma lista que tem uma ordem exatamente, ou por exemplo, dividido entre clássicos, entre contemporâneos, entre sci-fi, entre fantasia, entre drama, não, tá tudo um pouquinho misturado. São apenas livros que eu quero muito ler há bastante tempo, por sinal, e que por algum motivo, seja lá qual for a força do universo, faz com que eu não consiga iniciar essa leitura. Antes de eu começar, só vou pedir para você se inscrever no canal se você é novo e deixar o teu like nesse vídeo, que assim o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Sem mais enrolações, vamos iniciar o primeiro com King. O Stephen King foi um autor que eu demorei muito para iniciar a ler. Eu até comentei algumas vezes no meu clube de leitura que eu tinha um certo preconceito com o King, porque todo mundo falava tão bem, eu ficava, cara, não é possível. Parece aquele autor, só que ele é famoso demais. Sabe quando eu digo aquele hype que não é merecido? Esse era o tipo de impressão que eu tinha do King, mas isso só até eu ler. Só esse ano eu já li 5 livros do homem. Eu nunca tinha lido nenhum e até agora eu já li 5. E daí, obviamente, eu tenho aqueles entre todos os 80 livros que o cara publicou que eu quero ler mais. Aqui eu trouxe 2. Um deles é Sob a Redoma, um tijolão. Para variar, tem quase 1000 páginas esse livro. É uma história que eu já tenho interesse porque é uma quantidade de pessoas que fica preso dentro de uma cidade e elas não podem sair. E o que acontece quando as pessoas ficam presas e elas nem sequer sabem por que elas estão presas? Elas cometem coisas absurdas e é isso que eu quero ver na escrita do King. Ele é um cara que ele traz sim todos os problemas psicológicos das pessoas de uma forma muito boa e ele faz com que o maior terror da história dele, das que eu li, tá? Eu não sou uma grande entendedora de King, mas das que eu li, ele traz o ser humano como o maior terror possível daquele local. E eu acho que Sob a Redoma ele vai ter tudo para culminar em uma das maiores loucuras que o King pode ter conseguido fazer, assim, impressões. Vontade, pelo menos, do que eu acho que eu gostaria que tivesse na história, mas eu também não fui tão a fundo para saber, porque eu gosto de todo o desenvolvimento que o autor faz. Outro dele é A Dança da Morte, sim, outro tijolo, esse aqui passa das 1000 páginas. O Dança da Morte, eu não sei de fato sobre o que ele se trata, eu não procurei saber. É um livro que ele só me desperta interesse pela quantidade de elogios que ele recebe. Eu nunca vi uma pessoa sequer falar que A Dança da Morte é um livro ruim. Eu só não sei quando A Dança da Morte será lido, tá? Mas Sob a Redoma, ele vai ser lido logo ano que vem, porque assim, as minhas expectativas para esse livro estão altas e eu preciso dar uma acelerada para que esse livro saia. Em seguida, eu coloquei Duna. Pois é, eu ainda não li Duna. Tava tudo certo para que esse livro rolasse dentro do meu clube, né? Ia ter uma buddy read ali. Só que tinham outras rolando que a gente ainda não finalizou, por isso que Duna foi retardado, mas vai acontecer. Eu só não sei exatamente ainda quando que será, provavelmente no início do ano que vem. Por isso que Duna já tá aqui de cara. O ano virando, é bem provável que eu consiga realizar a leitura desse livro. É uma história extremamente famosa. Muitas coisas vieram a partir de Duna, beberam da fonte de Duna. E eu estou na vibe de pegar livros mais clássicos, pegar livros mais antigos de fato para ver da onde que os autores mais contemporâneos tiraram as suas referências. Eu não digo de fato copiar, porque todo mundo tem referência. A pessoa ela precisa ter referências para que ela consiga produzir a obra dela. E é isso que eu quero ver. Eu quero ver, eu acho que talvez fulano de tal escreveu tal coisa, porque pegou aqui. E Duna faz parte desse projetinho pessoal aí de alguns clássicos que eu pretendo ler a partir do ano que vem, né? Um clássico da Sci Fantasy, mas é isso. O próximo também clássico é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse daqui é provável que ele também role um pouco rápido, porque são 5 livros, né? A tetralogia de 5. E é relativamente curto, cada um tem suas 150 páginas, eu acho que o maior tem 180. Por que eu ainda não li? Falta de vergonha na cara. Eu não tenho desculpa. Se você não conhece o Guia do Mochileiro das Galáxias, cara, só conheça, porque todo mundo, mesmo que não tenha lido, você já deve ter ouvido várias referências a esse livro, porque ele é um clássico do sci-fi. Continuando nos clássicos do sci-fi, eu também coloquei O Planeta dos Macacos. Um filme, eu conheci pelo filme por aí, tá? Que eu não tinha muita vontade de ver, porque eu sou uma pessoa que não gosto de filmes onde os autores botam os animais sendo inteligentes. Animais que falam, animais que, sei lá, jogam vôlei, animais que fazem coisas que animais geralmente não fazem. Eu tenho aversão a esses filmes. E quando eu via que os macacos falavam, eu já ficava assim, tipo, mano, eu não vou ver isso não. É livro de animal que fala, vou ficar puta, assim, não vou gostar. Sabe? Até que eu falei, não, vou ver. Todo mundo fala tão bem, não é possível. Eu nem sabia que ele era de sci-fi. Eu não sabia que ele tem toda uma coisa social, ele tem aquela mensagem de o quanto que os humanos exploraram uma outra raça, até que essa raça se rebelasse e explorasse os humanos de volta.
Eu não fazia a menor ideia. Até que eu comecei a assistir o filme, eu comecei a gostar do filme e eu gostei muito. E daí eu falei, beleza, vou ler o livro agora. Por isso o Planeta dos Macacos também não pode estar por fora dessa lista. Outro clássico, esse aqui eu vou ter que olhar porque eu não decoro a última palavra do nome do livro, é Um Cântico para Leibotes. Eu nem sei se é assim que pronuncia. Leibovitz, talvez seja isso. Esse é um livro que eu também já vi muitas pessoas falando super bem, porque ele vai ser uma coisa meio distópica e ele vai trazer o problema de religiões. Nós vamos ter uma religião predominante aqui, pelo menos que eu saiba, tá? Eu não fui tão a fundo assim procurar. Esse também é um clássico publicado pela Aleph, para variar. Todo sci-fi clássico praticamente é publicado pela Aleph. E a única referência realmente que eu tenho é dessa disputa religiosa e o quanto que a religião vai estar presente durante essa distopia ou utopia / distopia. Eu não procurei saber tanto sobre esse livro, porque eu quero ir pra ele numa surpresa mínima, pelo menos, né? Porque eu tenho uma ideia ali que tem a religião envolvida, mas eu tenho uma impressão muito grande que ele pode ser um dos clássicos do sci-fi que eu mais curto. Quando a gente traz disputas religiosas pra dentro das histórias, pra dentro das distopias, é o que geralmente faz com que eu ame os livros. Quase todos os meus livros de distopia preferido, ele precisa ter um fanatismo religioso, ele precisa ter religiões brigando pela liberdade das pessoas para que eu goste demais. Pelo menos assim, a maioria. Tem algumas distopias que não tem, que eu curto? Óbvio. Mas eu não tenho tanto apego com elas quanto as que trazem um pouquinho mais sobre a religião moldando aquela sociedade. Ainda num sci-fi, mas um pouquinho fora dos clássicos, eu trouxe aquele livro que todo mundo que lê ama, mas odeia a sequência, que é o Jogador Número 1. Cara, eu nunca vi um ser humano falar que o Jogador Número 2 é bom. Tanto é que o número 2 não está na minha lista, porque eu procurei saber se a história se fecha no número 1, né? E se fecha. Ela é uma história amarrada, sim, não tem necessidade nenhuma de sequência, mas caso queira ler o Jogador Número 2 também, né? Se passa no mesmo universo e afins. Mas a minha intenção ela é apenas o Jogador Número 1. Ainda no sci-fi também está aqui Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, um autor que eu gostei bastante quando eu li Perdido em Marte. Eu ainda vou falar um pouquinho mais desse livro pra frente aí no canal, por isso se inscreva se você ainda não se inscreveu. Esse tem até data, porque nós vamos ler o livro Devoradores de Estrelas no meu clube em janeiro, ou seja, daqui a pouquinho esse livro já vai estar riscado da lista. Do que se trata? Não sei. Vou procurar saber? Não. Eu quero apenas ir na surpresa e todo mundo que lê fala que Devoradores de Estrelas é o preferido do autor e como eu já gostei muito de Perdido em Marte, é bem provável que eu vá gostar ainda mais desse daqui. Saindo um pouquinho do sci-fi, vai ter mais sci-fi pra frente da lista? Talvez. Eu realmente não sei, tá? Eu não fiz uma ordem aqui, mas ainda falando de alguns clássicos, eu quero ler Sula. Esse é um livro que me parece que ele vai ser pesado, ele é curto, né? Ele tem 100 e poucas páginas apenas, mas ele vai ser muito pesado porque ele sempre traz um ponto de vista um pouco infantil. E eu não sei vocês, mas geralmente quando a história ela traz crianças sofrendo de algum preconceito social, pra mim ela bate de um jeito mais pesado do que se fosse com adultos. Cada um, né, adquire a leitura de um jeito, ela é impactada de um jeito, mas quando envolve crianças, pra mim ela bate de uma forma diferente. Ainda dessa autora, eu também quero ler O Olho Mais Azul. Essa daqui eu sei um pouquinho mais sobre a história, ela realmente é sobre uma criança, e uma criança que, pelo que eu entendi da sinopse, ela não entende o porquê que as pessoas, as crianças brancas, são consideradas bonitas e ela não. Então tudo que ela queria era ter um olho azul. Foi o que eu entendi da sinopse, né? Obviamente, eu ainda não li, é uma leitura de para ler. Também um clássico aí da Toni Morrison. É Morrison ou Morris? Peraí, só um segundo. Morrison, eu realmente não errei o nome da autora. Deu uma hora que deu aquela pane. Gente, é Toni Morrison ou Toni Morrison? Mas esse também é um livro da autora que eu quero muito ler. Tem outros, tem Amada também, mas Amada não tá nessa lista, tá? Porque senão eu vou botar vários livros dela, mas tem outras coisas também para aparecerem por aqui. Outro clássico que também fala sobre o preconceito racial é A Cor Púrpura. Esse é um livro que eu já tenho aqui em casa há mais ou menos um ano e eu quero ler ele há muito mais tempo que isso. Eu só não consigo encaixar o ano nessa lista. Eu acabo conseguindo pôr uma meta pessoal um pouco melhor para saber que eu vou de fato ler A Cor Púrpura. Eu acho que todo mundo já ouviu falar dessa história, tem adaptações, assim, eu não tenho certeza, mas creio eu que todo mundo conhece pelo menos um pouquinho sobre A Cor Púrpura e eu preciso tirar ele da lista de não lidos, cara. Eu preciso ler esse livro, eu quero ler ele há muito, muito tempo para que ele não tenha saído ainda do meu para ler. E assim, entrando agora no clássico que ele é um tanto quanto polêmico, porque muita gente fala que não deve ser lido, ou então que ele tem que ser censurado. Eu sou uma pessoa que acha que todo livro tem que circular sim, ele é apenas para um público-alvo específico. E daqui eu estou falando de Lolita. Lolita.
Também é um livro que eu sempre quis ler. Ele vai falar do ponto de vista do criminoso, né? Ele é uma ficção, sim. Ele vai falar sobre abuso de meninas menores de idade. Vamos falar com essas palavras para o YouTube não me gongar. Mas nós não vamos estar vendo o ponto de vista, sei lá, de um investigador ou o ponto de vista da vítima. Nós vamos estar realmente na cabeça do homem adulto que está cometendo esse crime e que acha que ele não está fazendo nada de errado. Eu creio que vai ser uma narrativa, no mínimo, curiosa. Eu creio que vai ser um livro que ele traz uma perspectiva um pouco diferente, que pode ser que ele me traga ódio, raiva, ranço, repulsa, mas ainda assim que eu acabe gostando muito de como o autor tenha passado aquela história. Porque eu não sei vocês, eu não preciso de fato amar um personagem ou me apegar a um personagem para que eu goste muito da história. Eu só preciso que a história ela me traga emoções, seja boas ou ruins, ainda assim mexam comigo de alguma forma. E esse fim de ano aqui, esse fim de ano, início do ano que vem, eu quero pegar histórias que elas vão mexer comigo, me fazer pensar, seja em questão social ou em questão pessoal, psicológica, crises existenciais, coisas nesse sentido. É o que eu tô mais na vibe ultimamente. Por isso, Lolita finalmente vai ter que sair para ler, cara. Eu quero ler esse livro há muitos e muitos e muitos anos. Até hoje eu só não sei por que eu não comecei ainda. O próximo que eu coloquei foi indicação exatamente da pessoa em que eu vi esse vídeo, que foi a Paty do canal Patrícia Poltronieri. Vou deixar o link do canal delas aqui pra vocês irem lá dar uma olhada. A Paty falou que tinha um livro, que ele era muito interessante, que ela estudou ele na faculdade, que ela tinha vontade de ler ele, de ver a experiência, que é... Eu vou olhar porque eu não consigo ler o nome da última pessoa também, eu não decoro. Que é O Sofrimento do Jovem Werther, não sei como pronuncia. Mas ele é um livro que quando ele foi lançado na sociedade, teve uma comoção muito grande, porque várias pessoas que liam ele decidiam acabar com a própria vida. Então, creio eu que tenha algo ali nessa história que é muito impactante, tenha algo ali nessa história que realmente pode mexer na nossa cabeça e eu quero saber o que é. Eu sou curiosa, eu quero muito saber o que está ali, o que esse autor trouxe, o que pode ter impactado tanta sociedade. E como eu disse, eu tô mais na vibe de crises existenciais e estudar um pouquinho mais sobre o que os livros modificaram a sociedade conforme o tempo vai passando. Por quê? Porque me deu vontade. Acontece, tá? Eu tenho, sei lá, as vibes das leituras. Tem época que eu tô super fantasia, tem época que eu tô super sci-fi. Agora eu tô na época super... Tá, o que esse livro realmente agregou para a sociedade em 1750, 1800 e assim por diante. Ó, o próximo que tá aqui é até uma volta de vergonha na cara, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Eu já li aquele texto adaptado, né, que é um texto mais curtinho, que fica mais fácil para as pessoas lerem. Eu já vi 475 adaptações de audiovisual também do Frankenstein, mas o livro em si, que a autora escreveu, eu ainda não li. E agora eu sinto que eu estou literalmente na vibe do Frankenstein. Tanto é que eu pretendo ler ele ainda esse mês, ou no máximo no início de dezembro ali. E ainda falando sobre Mary Shelley, tem um outro que ainda não tá aqui em casa, que é Mulheres Extraordinárias, né? Ele vai contar tanto da Mary Shelley quanto da mãe dela, pelo que eu entendi. E se eu não me engano, é porque ela se espelhava na mãe dela em várias coisas, seja como o feminismo dela daquela época, ou então o quanto que ela escrevia, o quanto a forma dela escrever de fato, a forma dela enxergar a vida é referente à mãe dela. Eu não tenho tanta certeza, tá? É um livro de não ficção, isso eu sei que sim. Eu creio que eu vou conseguir me aprofundar muito mais na vida da autora, além do livro que ela trouxe, né? Porque ela também já escreveu outras coisas, mas além do Frankenstein, que é o seu livro mais famoso. E agora, o não ficção, que é um true crime, eu coloquei Columbine. Esse é o atentado de Columbine, tá? É o primeiro atentado, até onde eu sei, creio que realmente foi o primeiro atentado em escolas, quando os jovens eles decidem entrar nas escolas e fazer o que vocês sabem, porque eu não vou poder falar, senão o YouTube corta o vídeo. A partir desse momento, muitas pessoas começaram a se espelhar nesse atentado para fazer outras coisas também em escolas. Eu não sei exatamente o que leva alguém a fazer isso, tá? Qual o desespero de uma pessoa que está ali sofrendo, talvez bullying, sofrendo alguma coisa, ou então não, porque eu não li ainda o Columbine, eu não procurei saber a fundo qual era a possível motivação do Dylan e dos amigos dele. Eu sei de como tudo acabou, eu sei o meio do caminho ali do que acontece, mas eu não tenho certeza se eles foram aprofundados qual era a motivação desses jovens, ou assim, não tô dizendo que é justificável, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, porque sempre quando alguém faz algo, ela geralmente tem uma motivação. E Columbine é aí um true crime que eu tô pra ler também, sei lá quando, mas pelo menos, creio eu que em 2025 essa leitura sai. Vindo agora daquela autora que praticamente eu não consigo falar o nome, que eu acho que é Isveletana, eu posso ter falado errado de novo, Isveletana, talvez,
não sei. Eu coloquei 2 livros dela. Ela também é uma autora de não ficção, ela escreve vários livros que eu tenho muito interesse para ler. Mas para não pôr muitos aqui, eu pus os 2 que eu mais quero ler. Um deles é Vozes de Chernobyl, seja lá como você pronuncia. Chernobyl foi aquela cidade que foi projetada, né, quando começaram a ter as usinas nucleares e que no fim das contas tudo deu errado. Muitas pessoas morreram, o local está isolado até hoje, até tem alguma coisa meio turística, entre aspas, né? Mas tem como fazer visitação com roupas específicas. Tem até alguns vídeos no YouTube que você acha aí de pessoas que foram até Chernobyl e que visitaram os locais e que parece uma cidade abandonada. De fato é uma cidade abandonada, né? E eu quero ver como que essa autora vai falar do livro. Eu não sei se ela é ucraniana, eu não sei exatamente qual é a nacionalidade da Svetlana, mas eu vou deixar aqui de que país que ela é. Quando der, eu vou ler esse. E o outro dela, que também que eu falei que eu quero muito, é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Por quê? Não sei. Eu não li sequer a sinopse desse livro, mas a impressão que eu tenho dele é que são as mulheres que acabam sendo invisíveis durante a guerra, seja quando elas são tomadas como espólio de guerra, ou seja, quando elas são abusadas, ou então até mesmo quando o país delas até podem ter vencido, mas que os seus maridos, os seus pais ou os seus filhos acabam sendo mortos ou mutilados durante a guerra. E também as mulheres que foram em algum momento para a guerra, mas que mesmo assim elas não estão sendo faladas em nenhum local, porque elas não eram aceitas como soldados, mas estavam ali, seja para cuidar dos soldados, como enfermeira, como médica, N serviços que davam um jeito de fazer com que os soldados continuassem minimamente são no meio daquela loucura. Só que eu também não sei de qual país que ela tá falando, ou se ela tá falando geralzão, ou se ela tá falando, sei lá, porque, por exemplo, tem países atualmente que eles não só aceitam mulheres, como eles falam que as mulheres também têm que fazer o serviço militar. Eu não lembro exatamente que país que é, mas tem um que ele diz que todas as pessoas, toda a população maior de idade, ela tem que se alistar e se for chamado tem que ir pra guerra. Países são diferentes, por exemplo, tem país que se alista quem quer e assim por diante, né? São leis diferentes, países diferentes. Mas, enfim, eu quero muito ler esses 2 livros da autora e quem sabe a partir desses 2 eu de fato vá para os próximos, porque todos os livros que eu já vi dela, que a Companhia das Letras trouxe, eu tenho muita vontade de ler. Eu não sei exatamente ainda se eu falei algum número durante essa lista, mas nós estamos no número 19 e o próximo é um livro que eu conheci sim como livro, mas eu não consumi ele, eu consumi como filme, que é A Lista de Schindler. Um filme que eu assisti no ensino médio com a minha professora de história, professora essa que me fez gostar da matéria. Afinal, hoje eu até curso História, não licenciatura, então eu não posso dar aula para ensino médio. Eu não lembro do que se trata, eu não vou reassistir ao filme, eu só lembro que ele me impactou de uma forma muito tensa. É só esse sentimento que eu tenho, um sentimento de desesperança, de desespero e de como a humanidade pode ser ruim. Eu não sei nem do que se trata. Não me conte, eu não quero saber. Se eu quisesse saber, eu teria ido ler a sinopse. A Lista de Schindler sempre esteve na minha lista de para ler desde os meus 14, 15 anos. E até hoje eu só não sei por que eu não peguei ele ainda, mas assim, até os 35, 20 anos depois, mas até os 35 esse livro será lido também. Em ficção histórica tem um também que eu quero ler há bastante tempo, que é Herdeiras do Mar. Esse é um livro que ele vai falar sobre a Coreia quando eles foram invadidos e explorados pelos japoneses, tá? É uma guerra que muitas vezes não é falada, principalmente pra gente aqui do Ocidente, né? Já que nós estudamos mais Europa e o que a Europa acabou, dizimou, influenciou, colonizou, seja lá que palavra você quiser dar, aqui nas Américas ou o continente africano. E é nesse momento que eu acho que um livro como Herdeiras do Mar é muito importante, que vai ser uma história de ficção, né? Ele vai trazer aquele ponto de ficção que faz com que nós nos apeguemos aos personagens, mas ainda assim ele vai tratar de uma realidade dura, de uma realidade absurda e que muitas vezes é apagada durante as suas guerras. Foi por isso que eu falei que no livro da Svetlana eu tenho dúvida de que ponto que ela vai falar, porque aqui no Herdeiras do Mar, do nome mais bonito que eu posso dar, são as mulheres e meninas, crianças também coreanas, utilizadas como os espólios de guerra. Essa é a palavra mais bonita que eu posso dar, gente, porque, né? A gente sabe o que acontece. Enfim. Outro também que ele vai falar sobre a cultura asiática é Pachinko. Eu também não sei do que Pachinko se trata. Desde o seu lançamento eu tenho muita vontade de ler esse livro,
muita mesmo. Eu não sei por que até hoje eu ainda não comprei ele. Ah, mentira, eu sei sim. Eu não comprei ele ainda porque até quando ele tá em promoção, ele ainda não está barato e acaba que eu priorizo comprar outros livros, mas eu vou ver, talvez eu pegue ele em e-book, porque em e-book ele não é tão caro assim. Pachinko é um livro que eu não li sinopse, eu nunca vi resenha. E não é que eu tenho problema, tá? Eu não tenho problema nem com spoiler, por sinal. Eu volto e meio, eu procuro spoilers antes até mesmo de ler os livros. Pra mim isso não é um problema, mas eu só não sei por que eu não fui atrás de saber do que Pachinko se trata. Eu só sei que ele é um livro também que vai trazer uma história pesada, uma história triste e que vai fazer a gente pensar sobre o que nós estamos fazendo na nossa vida. Posso estar falando bobagem, tá? Se você leu Pachinko, deixa aqui nos comentários sobre o que é a história e o que você achou desse livro também. Vindo trazer agora uma questão mais racial e também de sexualidade, eu coloquei O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Esse é um livro que eu quero ler há bastante tempo também. Eu não sei o porquê que eu não li esse livro ainda, mas do que ele vai falar é de um cara, se eu não me engano o nome dele é David, mas esse David, ele é um homem bissexual e ele está esperando a sua esposa que está em outro país, por que? Não sei. Porém, durante essa espera, ele conhece um garçom, se eu não me engano, barman, mas ele conhece uma pessoa de nome Giovanni, um cara italiano por quem ele acaba se apaixonando. E pelo que eu entendi, ele vai ter essa briga interna de o que ele está fazendo da vida dele, o que ele está fazendo do casamento dele. Afinal, ele é um homem bissexual sim, mas ele é casado, ele deve fidelidade, ele deve respeito para a pessoa com quem ele casou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E seria a mesma coisa que ele se apaixonasse por uma outra mulher, tá? Aqui a questão, eu acho que aqui a questão não é de fato a sexualidade dele, e sim o desejo e a paixão por uma outra pessoa quando você ainda ama alguém. Pelo menos eu acho que ele ama sua esposa. Não sei, gente, como eu disse, eu tenho uma leve ideia do que O Quarto de Giovanni de fato se trata, mas esse é um autor extremamente famoso, ele também, eu não sei se já é considerado clássico, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade para saber o que define um livro como clássico, sei lá, se é a quantidade de anos ou se o quanto que ele moveu a sociedade na época, mas eu sei que é um autor extremamente importante e um livro que nós vamos ouvir falar provavelmente por muitos e muitos e muitos anos. Também tem outros desse autor que eu quero ler, tá? Mas para eu não ficar repetindo autor, eu botei apenas O Quarto de Giovanni porque dos livros dele é o que eu tenho mais interesse. E claro que no meio disso aqui eu não poderia deixar faltar uma das minhas autoras favoritas, que é Octavia Butler. Tem alguns livros dela que eu ainda não li, mas é de séries. Aqui eu vou trazer um volume único, que é o Neófita. Está sendo lançado pela Morro Branco nesse momento, eu acho que ele ainda não saiu de pré-venda, tá? Então, creio eu que dá pra você comprar em pré-venda caso você queira. Vou deixar o link aqui embaixo pra você dar uma olhada. Ele é um volume único, onde a Octavia vai trabalhar sobre vampirismo. E eu nunca pensei na Octavia tratando o tema de vampirismo. Ela traz, sim, muitas coisas fictícias, né, fantasiosas para dentro da sua história. Ela é uma autora que não se apega se prende de fato ao que é real. Ela é uma autora de ficção científica, ela é uma autora que vai envolver fantasias também dentro da sua história, vai trazer ficções históricas e N outras coisas para dentro da sua narrativa. Então não é por isso que eu não esperava o vampirismo, é só porque eu não esperava algo mitologicamente sobrenatural, sabe? Aquela figura que nós vemos em tantas outras histórias ou em tantas outras representações, mas eu quero ver sim como vai ser o vampirismo pelo ponto de vista da Octavia. A Neófita tá aí pra, sei lá, vamos ver o que eu vou achar dessa história. Não tem como Octavia decepcionar, entendeu? Até se ela fizer um livro que, na maioria, assim, entre todos aqueles que ela escreveu, for mediano, ainda vai ser muito bom. Eu confio na escrita da autora. Agora vamos falar de sofrimento. O outro é Uma Vida Pequena. Não lembro o nome da autora, é uma autora polêmica, já fui cancelada 400 vezes, eu sei sobre um monte de coisas que ela falou, mas eu sou uma pessoa que eu não deixo de ler algo que eu tenho interesse por causa de quem o escreveu. Cada um age da forma que acha correto, eu não deixo de fazer isso. Então, Uma Vida Pequena é um livro que eu tenho interesse desde muito tempo. Todo mundo fala que ele é devastador. Tem pessoas que odeiam, real oficial, leram e não gostaram. Fala que é tristeza gratuita. E tem outras pessoas que têm ele como o seu favorito da vida. Como o drama é um dos meus gêneros favoritos também, eu acho que Uma Vida Pequena, ele pode ser que eu goste demais, mas todas as pessoas que leem pelo menos é 8 ou 80. Vamos saber de qual extremo que eu vou estar. Número 25, coloquei Precisamos Falar sobre Kevin, um livro que eu já conheci pelo filme, a adaptação, né? E é uma história que ele vai trazer um suspense psicológico, um terror psicológico e um drama também relacionado à mãe, de fato, do Kevin. O Kevin é um menino, no mínimo,
problemático. Eu não vou dizer exatamente o que ele é, porque eu acho que pode entregar um pouquinho a história. Só que é uma criança que vai se tornando adolescente, vai se tornando adulto e que fica cada vez mais problemática. E é o ponto de vista dessa mãe tentando superar o filho dela, tentando continuar amando o filho dela e tentando sobreviver ao filho dela. Vou dizer apenas sobre isso relacionado a Precisamos Falar sobre Kevin. Creio eu também que vai ser um livro pesadíssimo e que quando eu ler pode ser que se torne um favorito meu. Eu sei que ele é devagar, tá? Todo mundo fala, o livro é lerdo, o livro não anda. Eu não tenho problema com livros lerdos e livros que não andam. Eu até gosto de livros que demoram demais pra história de fato engrenar. O próximo, eu não vi a adaptação ainda, mas eu sei que ela existe, que é A Garota Dinamarquesa. Esse foi adaptado com o mesmo ator que fez, meu Deus, o filme do Stephen Hawking. Qual é o nome do filme? Não me lembro, mas vou deixar a capa do filme aqui. É o filme que fala sobre a vida do Stephen Hawking. Eu gostei muito da atuação dele nesse filme, creio eu que ele é um ótimo ator. Pode ser que Garota Dinamarquesa também seja muito bom. Eu ainda não assisti só porque eu quero ler o livro antes. Eu já tenho o livro, gente, eu já tenho. E ainda não li. Pelo que eu entendi, ele vai se tratar de uma pessoa que ela tem disforia de gênero e começa a se entender como mulher. Eu acho, tá? Eu acho. Eu não tenho certeza realmente se é sobre isso, mas eu sei que é uma sociedade, talvez década de 20, década de 40, mas é uma sociedade muito mais antiga, onde isso não é visto nem um pouco com bons olhos. A gente sabe que hoje em dia as pessoas que são trans, elas já sofrem N preconceitos. Imagina numa época onde nem sequer a sexualidade, que não fosse a hétero, era aceita. Quem dirá você se identificar com um gênero diferente do qual é o sexo que você nasceu. Eu não tenho certeza, tá, gente? Eu posso estar falando muita groselha aqui, eu posso realmente estar falando groselha, mas creio eu que A Garota Dinamarquesa é sobre uma pessoa que nasceu com disforia de gênero e que agora se identifica como mulher. Um outro livro que também já tem data pra ler é Alamute. Ele será a leitura do meu clube em fevereiro, ou seja, daqui 3 mesezinhos eu já vou estar fazendo essa leitura. É um livro que a única coisa que eu sei, ele vai se passar em algum deserto, vão ter muitas areias, e que o Assassin's Creed, o jogo, o livro ou qualquer história do Assassin's Creed se baseou em Alamute. Caso você goste muito do jogo ou você goste muito da história do Assassin's Creed, talvez você também curta Alamute. Ele é publicado pela editora Morro Branco. Eu não sei mais além disso, tá? Só sei que é um livro muito famoso e é considerado um clássico contemporâneo até onde eu sei. E claro que não vai faltar Tolkien nessa lista. Por quê? Porque Tolkien tá na minha lista pra ler desde que eu me entendo por gente. Coloquei somente o Silmarillion, porque senão vai ser 35 livros do Tolkien pra ler antes dos 35. O que eu espero do Silmarillion? Uma história que ela vai ser complexa, uma história que talvez não seja um livro tão... numa narrativa tão romântica assim, não realmente de ter paixão de uma pessoa com outra, mas não necessariamente uma estrutura de romance. É uma impressão que eu tenho, eu não tenho certeza, eu nunca sequer folheei o livro para eu não pegar palavras ou nomes de pessoas aleatórias jogadas por ali, mas eu espero também que o Silmarillion seja o lugar definitivo onde eu vou falar, beleza, eu realmente gosto muito de Tolkien. Em seguida, eu botei um autor de fantasia, cujo todos os fãs querem dar um sacode nele, é O Nome do Vento. Por quê? Eu tô dando aqui mais 5 anos de colher de chá pra ver se o Patrick Rothfuss lança o terceiro e último livro dessa trilogia. Meu Deus, já tem mais de 12 anos e esse cara não lança. Eu acho que ele desistiu, eu acho que ele não vai lançar. É isso, eu só acho que não vai rolar. Mas ainda assim, eu tenho uma leve esperança e eu quero entender por que todo mundo fala que O Nome do Vento é foda. Eu quero entender por que todo mundo fala que esse livro é simplesmente sensacional, que todo mundo que gosta muito de fantasia precisa ler ele, mesmo que não tenha fim. No número 30, chega a ser até engraçado, porque é um livro que eu já até tinha, que é A Batalha do Apocalipse. O que aconteceu com esse livro? Sumiu. Sumiu real oficial. Eu tenho ele desde que ele foi publicado pela revista da Avon. Eu não li, emprestei pra alguém que eu não me lembro, essa pessoa não me devolveu. E esse ano rolou que alguns e-books do Eduardo Spohr entrou em promoção e eu comprei novamente o e-book, dessa vez agora, de A Batalha do Apocalipse. Então vamos ver se finalmente eu vou conseguir ler esse livro. Número 31, eu coloquei Todos os Pássaros no Céu. Por que ele está aqui? É porque, nossa, eu preciso muito ler essa história, eu quero ler há muito tempo? Não. É simplesmente porque é um livro que eu falo que eu vou ler há mais de um ano, ele tá encarado na minha estante. E eu não comecei ainda, eu não sei de fato do que se trata a história, só sei que ela é uma sci fantasy. E ele ganhou o Hugo, o Nebula e sei lá mais qual prêmio. E eu só não li ainda. Não me pergunto do que é, eu não sei. E o próximo, eu coloquei aqui uma série gigantesca, mas não quer dizer que eu vou finalizar a série inteira até os 35 anos. E sim que eu vou pelo menos iniciar, que é Outlander. Todo mundo fala que eu vou gostar muito dessa história, porque eu gosto muito de ficção histórica, eu já falei sobre isso. E ela fala de uma mulher do presente que viaja no tempo
e volta, sei lá pra que ano, e conhece um carinha poderoso. Eu não sei se ele é rei, não sei se ele é príncipe, não sei se ele é imperador, não sei exatamente. Mas ela conhece esse carinha que ele é poderoso, de alguma forma, no caso, ele tem um poder político nesse local. E eles acabam se apaixonando, então envolve um romance ali, mas ao mesmo tempo tem guerras, tem políticas e tem várias coisas do nosso mundo real, né? É uma ficção histórica, retratada na história da Diana, que se eu não me engano é esse o nome da autora. O momento vai rolar, gente. Quando vai ser esse momento? Não sei. Até os 35 anos eu leio pelo menos o primeiro. E quem sabe talvez até lá a autora finalize, porque cada livro é, né, gigante. Gigantesco. E ainda não finalizou. Mais um clássico aqui, eu acho que ele é tratado como um clássico contemporâneo, não tenho certeza, é A Hora das Bruxas, da Anne Rice, uma autora que eu não li nada ainda, nada. Ela tem muitos e muitos e muitos livros e eu ainda não li nada dela. E eu queria começar pela Hora da Bruxa porque eu acho que por aqui eu vou curtir mais do que de fato pelas Crônicas Vampirescas, porque as Crônicas Vampirescas, primeiro, é muito grande, e segundo, porque eu acho, muitos achismos aqui, né, entre esse livro, que eu vou curtir mais o lado dela escrevendo bruxas do que o lado dela escrevendo vampiros, porque, não sei, vozes da minha cabeça, mas em algum momento também eu pretendo ler A Hora da Bruxa, da Anne Rice. Em penúltimo, eu coloquei um livro de uma autora que eu gosto muito, que é Catherine Ryan Hyde. Eu já falei em alguns locais que eu gosto muito da escrita dessa autora, ela faz um drama como ninguém, ela faz um found family, nossa, de uma maneira maravilhosa. Vou deixar aqui nos cards algum vídeo que eu falo sobre ela, eu não sei exatamente qual vídeo vai ser, mas vai estar aqui nos cards caso você queira ver mais um pouquinho. Mas o que eu botei aqui foi o Para Sempre Vou Te Amar, que foi, se eu não me engano, o primeiro livro dela publicado aqui no Brasil, mas eu ainda não li. Eu já li 2 livros dela, que foi o Leve-me Com Você e o Lar do Ocimar, e todos os 2 são 5 estrelas, e o Leve-me Com Você também é um favorito pra mim. E por último, esse daqui é uma piadinha interna, entendeu? Quem tá no canal há mais de um ano vai saber do que eu estou falando. Qual vai ser? Orgulho e Preconceito. Da Jane Austen. Tem um bom tempo que eu estou falando que eu vou ler esse livro, boto em tudo quanto é de PR e não rola. Adivinha? Não li ainda. Não li ainda. Então, em 35º lugar, 30º? Em 35º lugar está Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Atualmente, eu tô até mais afim de ler Emma, mas não me interessa. Botar Jane Austen aqui seria uma piadinha interna muito legal. Com Orgulho e Preconceito, fechando essa lista, finalmente, de 35 livros pra ler antes dos 35. Eu espero que esse vídeo não fique tão grande. Meu Deus, socorro. Eu vou ter que editar ele ainda, né? Pois é. Obrigada por você ter assistido até aqui. A sua companhia é muito importante. Deixa aqui nos comentários quais os livros que você precisa ler pra ontem. Se quiser fazer sua listinha aqui embaixo também, fique à vontade. Ou então, se tem algum dos que eu falei que você já leu e você ama ou odeia, também pode deixar aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Agora, nesse momento, vai subir aqui o nome das pessoas que apoiam o canal no Catarse. Obrigada, gente, pelo apoio de vocês. E se você ainda não conhece o Catarse e não sabe do que se trata, mas o Catarse é uma forma de... uma maneira coletiva de financiar o trabalho das pessoas e também de receber benefícios por isso ali. Aqui embaixo vai ter o link direcionando vocês para o Catarse e lá vocês podem ver cada categoria, cada benefício que está estipulado em cada categoria. Muito obrigada por você ter assistido até o final. Beijo e vejo vocês no próximo vídeo, que provavelmente eu vou trazer vários clássicos que eu quero ler, mas que eu ainda não botei nessa lista. Tchau, tchau!